Estamos em uma série de mensagens anual chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, e hoje nós vamos falar sobre mais uma pessoa comum que está vivendo uma história extraordinária, assim como Marcos viveu. Nós somos os personagens bíblicos do nosso tempo. Tudo aquilo que aqueles homens e mulheres viveram no passado, o Senhor tem para nós hoje, e depende muito mais do nosso posicionamento do que de Deus. Deus já fez tudo o que Ele podia fazer. Ele entregou seu Filho para morrer na cruz por mim, por você. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para te capacitar. Tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu para avançarmos e vivermos e desfrutarmos do sobrenatural dEle para as nossas vidas, amém? Quero cumprimentar em especial um amigo, André Fernandes, está aqui com a gente hoje, veio de longe, amanhã já está voltando por Nordeste, mas agradeço muito, é muito bom te ver aqui. E hoje eu quero falar sobre Samuel, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1, verso 22. Pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias. Dentro dessa série anual nós temos temporadas para ficar mais didático, né? A primeira temporada foi a criação, a segunda temporada a origem, a terceira temporada as decisões que mudam o nosso amanhã, e nós estamos na quarta temporada que fala o poder revela. E dentro dessas temporadas a gente tem trabalhado episódios, e dentro desses episódios nós temos trabalhado os personagens bíblicos. E para contribuir com o seu crescimento, a gente tem um álbum de figurinhas que nós desenvolvemos para que você possa estudar e colar ali junto com a sua família e contar a história. E hoje nós vamos falar de Samuel. E quando eu olho para Samuel, eu vejo alguns princípios aqui que são muito importantes para que nós possamos praticar, não só aprender, não só na teoria, mas para colocar em prática. E o primeiro princípio está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 22, que diz assim: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei o Senhor, e ele morará ali para sempre. A consagração futura dos seus filhos depende das decisões que você toma hoje. A consagração da sua descendência depende da decisão que você toma hoje. Eucana, marido de Ana, Ana estéril, não pode ter filhos. Isso liberou Eucana para que ele tivesse uma outra mulher, e você já sabe como ela se chama Penina. Ela dá 10 filhos a Eucana, e Ana se sentia mal porque ela não podia gerar, e uma mulher que não gerava naquele tempo, ela era maltratada, ela era escorraçada, e ela era humilhada pela sociedade. Mas Eucana amava tanto Ana que ela dava porção dobrada. Ele potencializava aquela mulher no nível em que ela precisava. Ele não desistiu dela, ele insistia na sua vida espiritual e potencializava Ana para que ela pudesse ir no templo, e apenas no templo é o único lugar que você vai ver Ana clamando de verdade. O texto diz que Penina o tempo todo ficava irritando Ana, mas Ana não rebatia, Ana não devolvia na mesma moeda. Pelo contrário, o único momento em que você vai ver Ana colocando o seu coração é dentro do templo, na presença do sacerdote Eli, e ali ela apresenta o seu coração, de maneira que o sacerdote Eli chega a pensar que ela estava bêbada, e ela diz: não, meu Senhor, eu estou aqui angustiada, eu tenho um pedido ao Senhor. E então o sacerdote Eli vai e abençoa aquela mulher. O sacerdote Eli diz: olha, que o Senhor te conceda aquilo que você pediu. E aquela mulher pediu um homem, um filho consagrado a Deus. Ela pediu um menino consagrado. Você tem coragem? Deus me dá que eu te devolvo. Deus me dá uma casa e eu te devolvo ela. Deus me dá um carro, eu te devolvo ele. Porque Ana está ali dizendo: Deus me dá um filho e eu vou te consagrar a ele por toda a minha vida.
Quando o sacerdote diz, você está embriagada, ela diz, não, eu não tomo nem vinho, nem bebida fermentada. Sabe o que ela está dizendo para o sacerdote? Eu quero um filho que seja consagrado ao Senhor, da mesma forma que um nazireu era. Então, da mesma forma que a mãe de Sansão tinha que se abster do vinho e das bebidas fermentadas, para que houvesse uma consagração geracional, eu já estou vivendo a consagração geracional, eu já estou vivendo a promessa antes de receber a promessa. É como Marcos, que se posicionou dizendo, ei Deus, eu quero receber a promessa, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu não vou retroceder, eu vou avançar. As decisões que nós tomamos hoje vão afetar o nosso amanhã. A maneira como eu decido tratar o meu dinheiro vai afetar amanhã a maneira como eu vou me aposentar. As decisões que eu e minha esposa tomamos enquanto casal vai influenciar a vida dos nossos netos e bisnetos. Nós não podemos viver e agir de maneira inconsequente, não. 90% das coisas que nós passamos na vida tem a ver com as decisões que nós tomamos. Coisas boas e coisas ruins que você colhe, muitas vezes não tem a ver com aquilo que Deus está te dando, tem a ver com as coisas que você está colhendo. Às vezes pessoas falam assim, por que Deus quis que o meu casamento acabasse? Por que Deus quis que eu falisse? Por que Deus quis que eu quebrasse? Deus nunca quis. Por isso a palavra está aqui, palavra inspirativa, o livro da vida tem todas as respostas que você precisa. Fala de física quântica, biologia, finanças, educação. Mas o que acontece? A distância mais longa que existe é entre a mente e o coração. Às vezes absorvemos na mente, mas não deixamos aquilo percorrer e alcançar o nosso coração. E padrão de pensamento modela comportamento. Se o ensino, se a teologia, se a teoria não chega no seu coração, o padrão mental não modela o seu comportamento e o seu comportamento não gera habitação espiritual. Eucana decidiu ser um homem que potencializava a sua esposa. Ele poderia repudiá-la, mas ao invés disso dava porção dobrada e levantava e erguia ela. Ana decidiu ser uma mulher que buscava a Deus. E se você olhar no capítulo 2 de 1 Samuel, a oração que ela faz a Deus de consagração, de adoração, ela poderia ter escolhido viver angustiada, ter vivido uma vida de vitimismo, mas não, Ana decide viver uma vida consagrada ao Senhor. E eu fico imaginando Deus olhando para aquele casal, para aquele homem que potencializa a sua mulher, para aquela mulher que vive como se já tivesse recebido a promessa. Eu fico imaginando Deus olhando e falando, como é que eu não vou dar filhos? Como é que eu não vou fazer essa mulher gerar? Meu Deus, olha a fé, olha a integridade, olha o nível de entrega desse casal. E aí Deus faz com que aquela mulher gere o menino Samuel. E é interessante porque ela amamenta aquela criança e ela leva a criança ao templo. Isso tem a ver com o segundo princípio que nós vamos aprender nessa noite. 1 Samuel 1:27 diz assim: este menino que eu pedia e o Senhor me concedeu, por isso agora eu te dedico ele por toda a sua vida, ele te servirá. Querido, ser consagrado ou ter uma vida consagrada pode ser algo geracional ou pode ser uma decisão que você toma hoje. Pode ter começado no seu avô, passado para o seu pai, alcançado você, ou pode ser uma decisão que você toma hoje. Olha, o meu avô era alcoólatra, o meu pai era um abusador, mas eu escolho ser um homem do Senhor, eu escolho começar na minha família um tempo de consagração. E é interessante porque esse segundo princípio que nós aprendemos aqui é que quem é consagrado tem como estilo de vida o servir ao Senhor. E o texto diz que desde menino, Samuel servia ao Senhor. Você acha que servir ao Senhor naquele tempo era subir no palco com o microfone na mão e cantar e ficar famoso nas redes sociais? Não, ele servia ao Senhor servindo ao Eli.
Ele servia ao Senhor servindo os filhos de Eli, num ambiente que não era talvez um ambiente dos melhores, e você vai ver porque os filhos de Eli, eles são desaprovados diante de Deus por causa da postura deles. Servir ao Senhor é servir a homens, servir ao Senhor é servir as pessoas. O terceiro princípio que nós podemos aprender nessa história está no capítulo 2, verso 11, que diz assim: então Eucana voltou para Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Quem nasce em uma família consagrada deve viver de forma consagrada. Sabe, olha o que o texto diz: Eucana volta para sua casa, e ele deixa aquela criança no templo. Sabe, hoje muitos pais e muitas mães, ao invés de potencializarem os seus filhos na igreja, atrapalham a vida dos seus filhos na igreja, porque marcam compromissos no dia do acampamento, marca compromisso no dia do culto de adolescente, acorda mais tarde, não acorda o filho, não chama o filho, não envolve o filho, mas aqui Eucana vai, ele entrega aquele jovem menino, aquela criança, e ele deixa aquela criança ali para que ela pudesse conhecer e servir ao seu Deus. Não é isso que o Senhor está pedindo para você fazer, que você abandone o seu filho aqui, mas o mínimo que você pode fazer é potencializar o seu filho para que ele esteja na presença do Senhor. Sabe, uma semana tem 168 horas, o seu filho tem 1h30 no culto Kids, 1h30 no culto dos adolescentes, ou 1h30 no culto dos jovens, e às vezes você não o potencializa. O texto não diz que foi Samuel que foi, o texto não diz que foi Samuel que chegou até lá, o texto diz que foi Eucana que levou. Às vezes o seu filho não vai querer, mas não é opção, não era opcional para Samuel. Eucana simplesmente pegou e levou. Você acha mesmo que se pudessem escolher, estariam aqui? Ou estariam jogando videogame? Estariam jogando videogame. Mas é bom que esteja aqui sendo encharcado pela presença de Deus. É bom que esteja aqui já ouvindo desde criança, desde cedo, aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. Quem nasce consagrado deve viver uma vida consagrada. Olha, muitas vezes eu tenho que dizer para minha família: me perdoe, mas eu não posso participar desse churrasco, eu não posso participar dessa festa, porque eu sirvo nos domingos, porque enquanto vocês estão de folga, eu estou servindo ao Senhor. Vocês querem que eu participe então dessas rodas que vocês fazem? Marquem durante a semana e eu vou conseguir participar. Mas Deus me chamou para viver uma vida diferente, eu preciso viver um estilo de vida que seja coerente com o meu chamado. Esse ano eu vou voltar de férias mais cedo, sabe para quê? Porque vai ter acampamento Kids, e eu vou voltar mais cedo das minhas férias, eu vou perder as diárias que já estão pagas, para que os meus filhos não deixem de participar do acampamento infantil. Eu vejo muitos pais dizendo: não, eu quero que meus filhos sejam consagrados, eu quero que os meus filhos vivam uma vida maravilhosa na presença de Deus. Querem quanto? Quer quanto? Quanto que você quer? Quanto que o seu joelho está machucado? Quanto que o seu joelho está calejado? Quanto que você está orando por isso? Quanto que você está pagando o preço? Porque você acha que era fácil para Eucana ficar mediando o conflito entre Ana e Penina, e vendo Penina irritar a Ana? Você acha que era fácil para Eucana potencializar a Ana, vendo ela só chorar, não tendo filhos? Não, foi uma escolha, foi um ato, foi um sacrifício, foi uma entrega. Mas está faltando homens assim nos dias de hoje. A gente fala que quer, mas a gente não paga o preço para nada. A gente fala que quer melhorar de vida, mas não paga o preço. A gente fala que quer melhorar de saúde, mas não paga o preço. A gente fala que quer melhorar, mas não pagamos o preço. A verdade é que esse é o tempo da omissão dos homens, e as nossas famílias têm pago um preço muito alto por causa da nossa postura e por causa do nosso comportamento. Interessante, porque
você precisa escolher viver uma vida consagrada a Deus. Ah, mas o ambiente da igreja era um ambiente favorável. Não, Eli tinha 2 filhos que eram promíscuos, 2 filhos que se deitavam com as mulheres na porta do templo, 2 filhos que roubavam a oferta do Senhor. Não era um ambiente favorável, mas Samuel, mesmo num ambiente corruptível, escolheu viver uma vida consagrada. Ele poderia, da mesma forma que os filhos de Eli, ter se corrompido, mas mesmo crescendo junto, ele falou assim: eu não vou ser como eles, eu vou ser diferente. Meu pai e minha mãe oraram para que eu pudesse nascer, eu sou fruto de um milagre, eu escolho viver diferente. Sabe o que é santidade? É você escolher viver diferente, é você escolher viver na contramão do mundo, é você escolher viver uma vida separada a Deus. Tem coisas que não são pecado, mas que desagradam ao Senhor, e que você às vezes não tem coragem de abrir mão. 4º princípio que nós podemos aprender nesse texto, está no capítulo 3, verso 4, está escrito assim: então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu: estou aqui, e correu até Eli, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não o chamei, volte-se e deite. Ele voltou, se deitou. Se você conhece a história, você sabe que esse episódio vai se repetir por 3 vezes. Samuel, ele acorda, e a voz que ele escuta se parece com a voz de Eli. Quando Deus fala, Ele fala através da sua liderança. Você precisa estar com seus ouvidos atentos, porque Samuel ali, quando ele escuta a voz de Deus, ele não sabe discernir se é a voz de Deus ou se é a voz de Eli. E por 3 vezes ele vai até Eli e fala assim: é o Senhor que está me chamando. E Eli fala: não, volta a dormir. E na 3ª vez, ele fala assim: se te chamar de novo, você fala assim para Deus: eis-me aqui, o teu servo te ouve. Sabe, o 4º princípio que eu aprendo aqui nesse texto é que nós temos que aprender a ouvir antes de falar. Quem não tem paciência para aprender, não tem autoridade para ensinar. Quem não tem paciência para aprender, não tem autoridade para falar. Só os tolos não aprendem com os outros. Nós temos muito para aprender uns com os outros, e o Senhor nos coloca num ambiente como esse, para que nós possamos florescer. Mas se você não parar para aprender, você nunca vai poder falar. Ou quando você falar, o que vai acontecer? Vai sair só besteira. A Bíblia diz que o tolo de boca calada passa por sábio, está lá em Provérbios. Aprenda a escutar, escolha aprender, se submeta aos processos de Deus. Entre o sonho de José até a realização do sonho foram 17 anos de preparo. Entre a unção de Davi e o reinado de Davi foram mais de 15 anos de preparo. Entre Jesus no templo e Jesus assumindo o ministério foram mais de 18 anos de preparo. E a gente da noite para o dia quer pegar o microfone para falar, quer ministrar, quer falar para multidões. Respeite o seu processo. Se você não for aprovado nas provas desse ano, você vai repetir de ano. Israel ficou 40 anos no deserto perambulando, porque não aprovava, porque não era aprovado, porque não passava de ano. Qual é a prova que você está enfrentando? Qual é o desafio que Deus está te dando? Será que diante dessa luta você está sendo aprovado ou não? Marcos conta aqui um testemunho tão poderoso de algo que Deus fez. Mas diante da sua luta, você é alguém que está murmurando, reclamando, ou você é alguém que está buscando a Deus, dizendo: ei Deus, se o Senhor quiser fazer, eu estou aqui, eu estou disponível para o Senhor. O 5º princípio que eu aprendo está no capítulo 3, verso 17. Ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue, o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e não escondeu nada. Então ele lhe disse: ele é o Senhor, que ele faça o que lhe parecer melhor. Quem escolhe viver uma vida consagrada a Deus,
tem que escolher o caminho da obediência. Quem escolhe viver uma vida consagrada a Deus, mesmo sem entender, tem que obedecer. Se você concorda, se você entende, não é obediência, é conveniência. Se você entende, se você concorda, se te faz bem, não é obediência, é conveniência. Obediência é mesmo que eu não concordo, é mesmo que eu não entendo, mas quem fala tem autoridade para falar, então eu obedeço. Quantas vezes eu disse para o meu pai, quantas vezes eu disse para minha mãe, eu não concordo, eu não entendo. Quantas vezes eu disse para os meus líderes, olha, eu não consigo entender, eu vejo de uma outra forma. Mas quem escolhe viver uma vida consagrada a Deus, escolhe o caminho da obediência. Porque a obediência é um valor do reino de Deus, a submissão é um valor do reino de Deus, a desobediência é um valor do reino das trevas, a rebeldia é um valor do reino das trevas. Eli coloca Samuel na parede, o que Deus te falou? E o que Deus havia falado para ele não era nada bom para Eli. Como é que ele, como um menino ainda, poderia falar para Eli que Deus ia tirar a mão da vida daquela família, que Deus ia pesar a mão, que Deus ia matar aqueles 2 filhos de Eli? Eli poderia facilmente se virar contra ele, mas ele mesmo sem entender, mesmo numa situação difícil, decide obedecer. E essa não é a primeira vez que ele passa por isso. É interessante porque a obediência é uma escola. Abraão, ele teve que passar por uma escola de obediência. Sabe, ele só é capaz de obedecer a Deus a ponto de levantar o cutelo para matar o seu filho Isaque, porque ele primeiro deu o passo de fé quando Deus disse, saia da sua terra, da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Há níveis de obediência. Você está dizendo, ei Deus, se o Senhor me chamar, eu vou para as nações. Você acha mesmo que você vai obedecer nesse nível, se você não obedece hoje nas pequenas coisas que Ele te pede? Aqui Samuel obedece a Eli diante de uma situação difícil, mais tarde ele tem que obedecer a Deus diante de Saul. Deus fala, vai lá à casa de Jessé, ungir um novo rei. Ele fala, mas Saul vai me matar. Ele corria risco de vida, se Saul descobrisse, iria matar Samuel. Mas ele só consegue obedecer nesse nível, aonde ele está correndo risco de vida, porque ele aprendeu a obedecer desde pequeno. Desde que quando o seu pai Eucana falou, você vai ficar aqui. Pai, mas eu não entendo. Pai, mas talvez o melhor para mim seja eu morar com você e com a minha mãe. Não, filho, você tem que ficar aqui com Eli. Obediência é uma escola. E a gente vai passando por níveis, da mesma forma que na escola a gente passa por níveis. Agora, na obediência você está no ensino fundamental, mesmo com 30 anos de caminhada cristã, ou você já está no ensino médio? Em que nível de obediência você está? O 6º princípio que eu aprendo nessa história está no capítulo 9, verso 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor já havia revelado a Samuel, amanhã por volta dessa hora enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unjam como líder do meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. O 6º princípio é, quem vive de forma consagrada é usada por Deus para mudar ciclos e estações na sociedade. Samuel foi o último juiz de Israel. Samuel foi o primeiro a ungir, o primeiro rei de Israel. Ele inicia o período da monarquia em Israel. Samuel é levantado por Deus não só para ungir, mas também para destituir lideranças, porque mais tarde ele mesmo vai chegar para Saul e vai falar, Deus arrancou o reinado de Saul das suas mãos. Quem decide viver de maneira consagrada ao Senhor, é levantado pelo próprio Deus para mudar ciclos e estações, e pode ser que esses ciclos e estações sejam na sua casa, no seu casamento, pode ser que esses ciclos e estações sejam na sua igreja, na sua célula, ou até mesmo na cidade, mas tudo depende do seu nível de consagração, do seu nível de entrega, da sua autoridade no mundo espiritual. Os demônios dizem, apóstolo Paulo, eu sei quem é, mas e você? Quem você pensa que é?
Eu já te disse, Satanás não é onipresente nem onisciente, ele não respeita aqueles que estão no lamaçal do pecado. Não adianta você querer usar a consagração do outro, não adianta você querer usar a consagração do seu pai, da sua mãe. Na hora da luta é a tua unção, é a tua autoridade, é o poder que você conquistou no mundo espiritual, através de uma busca profunda de santidade. Talvez hoje na sua casa você está passando por um momento de turbulência. Você herdou da sua família, sabe, o alcoolismo. Você herdou da sua família as drogas. Você herdou da sua família talvez a prostituição, a imoralidade. E Deus está dizendo, se você quiser eu levanto você para mudar a história. Talvez você herdou da sua família a miséria, ninguém nunca foi depois do ensino fundamental, ninguém nunca venceu mais do que isso, e Deus está falando, ei, se você quiser, eu levanto você para mudar a história da sua casa, você vai ser o primeiro a fazer a faculdade, depois de você eles vão fazer a pós, e a próxima geração vai fazer um doutorado, sabe por quê? Porque a próxima geração sempre vai mais longe do que nós fomos, nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. E se você não escolher viver uma vida consagrada, você vai viver como Eli viveu. Se você não decidir ser como Eucana, que não era sacerdote, que não era profeta, mas que escolheu viver uma vida consagrada, pode ser que você pratique o pecado de Eli, que era consagrado, que vinha de uma família de sacerdotes, mas perdeu a bênção de Deus, pela sua omissão dentro da sua casa. O sétimo princípio que eu aprendo nessa história está em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem obedece a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. O sétimo princípio que eu aprendo nessa história é que quem vive de forma consagrada tem autoridade para falar com reis, tem autoridade para ensinar pessoas que estão acima de você, em cargos superiores aos seus. Sabe, isso aqui é Samuel falando para o rei que ele mesmo ungiu. Deus mandou você entrar, destruir tudo, mas sabe o que você fez? Você entrou, você não destruiu tudo, você pegou coisas para você, e ele disse assim, não, mas eu cumpri a missão. Não, você não cumpriu, porque ou você obedece, ou você não obedece. Não existe meia obediência, não existe completar a missão pela metade. No reino de Deus não existe morno, ou você é frio ou você é quente. No reino de Deus não tem brincadeira. No mundo espiritual não tem meia entrega, ou é all-in, ou é a total entrega, ou é skin the game, ou não é nada. Ou você é homem de Deus, ou você não é. Não tem meio homem de Deus, não tem meio servo de Deus, não existe isso. Ou você tem autoridade no mundo espiritual, ou o demônio ri da sua cara. Não tem brincadeira no mundo espiritual. Por isso eu falo, gente, isso aqui não é um evento, é um movimento. Deus está levantando homens para guerrear nessa geração. Hoje eu recebo a ligação do secretário de Cultura do Estado, pedindo oração, um homem que nem cristão é, porque no sábado pela manhã, você viu na televisão, nós fizemos o primeiro culto da história do Palácio da Liberdade, e esse homem está sendo perseguido a semana inteira, estão pedindo a cabeça dele. Ele me liga: pastor, orem por mim, porque o mesmo povo que lá está dizendo que é a paz e o amor, agora está pedindo a minha cabeça, porque a gente fez um culto a Deus. Deus está levantando homens, Deus está levantando pedras para clamar, enquanto muitos homens estão deitados no sofá, no Netflix, distraídos na televisão, correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs. Não desperdice a única vida que você tem, não desperdice os teus melhores anos. Deus te deu uma vida só, e o que você está fazendo dela?
Como é que você está vivendo essa vida que Deus te deu? Você vai chegar lá no final arrependido de ter corrido atrás do vento e lutado por coisas vãs? Ou você vai chegar no final e dizer: eu combati o bom combate, eu venci, eu guardei a carreira, eu terminei melhor do que eu comecei? Como é que você vai terminar essa vida? Essa semana eu me encontrei com um amigo que acabou de se converter, e ele está pegando fogo por Jesus, o amor dele é contagiante, sabe, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas nós nunca poderíamos ter regredido, isso tem que aumentar, isso tem que crescer. Agora, o amor crescente por Deus não é paixão, não é emoção, é entrega. Aqui Samuel está falando para Eli: é melhor a sua vida de obediência do que sacrifícios. Você está falando que pegou esses animais para sacrificar o Senhor, era melhor você ter obedecido a Deus. É isso que Deus quer de você, obediência. O que Deus está pedindo para você fazer e que você não faz? O que Deus está falando com você semana após semana, através de pessoas, através de amigos, através de liderança, através da palavra, e você não entrega? O que é que Deus está pedindo e você não está obedecendo? O 8º princípio está no capítulo 16, no verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. E as autoridades estavam tremendo e perguntando para ele: você vem em paz? O 8º princípio é que quem vive uma vida consagrada é respeitada por todos. Você pode estar com uma camiseta básica, uma calça jeans e um tênis. Se você vive uma vida consagrada e você chega na sua empresa, as pessoas te respeitam. Não é por causa da roupa, não é por causa do relógio, não é por causa do tênis. É porque quando a luz chega, as trevas vão embora. Quem tem uma vida consagrada é temido no mundo das trevas. Samuel, só de chegar, as pessoas perguntam: você vem em paz? Tamanha autoridade que aquele homem tinha. Mas nós chegamos no meio das trevas, nos nossos ambientes de trabalho, e sabe o que acontece? Nada, as pessoas continuam falando besteira. Nós chegamos em lugares onde os nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade estão, e sabe o que acontece? Nada, porque não temos autoridade no mundo espiritual, porque não escolhemos viver uma vida consagrada a Deus. Quem escolhe viver uma vida consagrada a Deus, quando chega num ambiente como esse, as pessoas se calam. As pessoas pedem perdão para você: me perdoa porque eu falei isso, eu sei que você é homem de Deus, me perdoa. As pessoas ficam constrangidas. Mas o que está faltando hoje? A decisão de você viver uma vida consagrada. A decisão de você escolher começar uma consagração geracional na sua casa. Não importa a idade que você tenha, não importa o momento da vida que você está, se hoje você tomar essa decisão, as gerações seguintes serão abençoadas. Domingo nós vimos aqui a história de Jonathan Edwards. 1.400 descendentes diretos foram abençoados por causa da consagração que aquele pastor e a sua esposa viviam dentro de casa. Eles tiveram 11 filhos. E 1.400 descendentes diretos foram abençoados por causa da decisão que eles tomaram. Quem vive de maneira consagrada é respeitado por todos, não importa onde está. Você pode chegar no palácio do governador e as pessoas vão respeitar o que você fala. Você pode estar diante de reis e as pessoas vão respeitar o que você fala, porque quando elas olham para você, elas não veem só você, mas elas veem o próprio Deus na sua vida. A criação se submetia a Adão, porque quando olhava para Adão, via Deus. Seus vizinhos estão vendo Deus em você, seus colegas de trabalho estão vendo Deus na sua vida. O 9º princípio está no capítulo 16, verso 11. Então perguntou a Jessé: esses são os filhos que você tem?
Jessé respondeu: ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Nós não sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: levante e unja. O nono princípio é: quem vive de forma consagrada enxerga o que ninguém mais enxerga, vê o que ninguém mais vê. Enquanto Jessé olhava para Davi e via em Davi um menino que não servia para mais nada além de pastorear ovelhas, Samuel, quando bate o olho em Davi, ele vê o que Deus vê, porque o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o coração. Quando você viveu uma vida consagrada, você vai bater o olho numa pessoa e você vai falar assim: você está longe do seu propósito, você está aquém daquilo que Deus tem para você, você está sobrevivendo. Essa não é a vida que o Senhor tem para você, esse não é o sonho que Deus tem para você. E nós vamos aprender aqui com Davi, na próxima mensagem, que nós precisamos de alguém como Samuel na nossa vida, para revelar para a gente o sonho que a gente ainda não viu. Quando Samuel unge a cabeça de Davi, ele está revelando para Davi um sonho que Davi não tinha, está mostrando para Davi um futuro que ele não enxergou, mas só é capaz de ver o que ninguém viu quem vive de maneira consagrada a Deus. O 10º e último princípio está no capítulo 25, verso 1 de 1 Samuel. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou. Tem gente que quando morre deixa saudade, tem gente que quando morre faz falta, tem gente que quando morre traz alívio. Quando você morreu, o que as pessoas vão sentir? Saudade ou alívio? O 10º e último princípio que eu aprendo nesse texto é: quem vive de forma consagrada deixa legado. Querido, muito mais do que deixar herança, muito mais do que deixar bens, muito mais do que deixar posses, o Senhor te chamou para deixar um legado na vida dos seus. E não importa quantos anos você tem, você pode ser uma criança, e você pode morrer enquanto criança e deixar um grande legado. Você pode ser um adolescente, morrer adolescente e deixar um legado. Não importa quantos anos você tem, porque a questão é que independente do quanto você viveu, o que você viveu deixa uma história. Qual é a história que vão contar a teu respeito? Qual é a história que vão falar de você? Qual é o sentimento que você vai deixar no dia do seu velório? Tudo depende das decisões que você toma hoje. Tem gente que diz: eu quero ser conhecido por ser um homem generoso, mas é mesquinho em todo o tempo. Eu quero ser reconhecido por ser um grande homem de Deus, mas abre mão de Deus por qualquer coisa. Judas ainda trocou Jesus por 30 moedas, e você que troca Jesus por nada? Judas vendeu a sua fé por 30 moedas, e você que nega Jesus por causa de um site pornográfico? Percebe, entende a gravidade do que nós estamos vivendo hoje? Como pastor, eu tenho combatido com homens que abusam dos seus filhos sexualmente. Como pastor, eu tenho combatido com homens que batem nas suas esposas. Mas não era para ser assim. O homem foi feito para cuidar, para proteger, para potencializar. O homem foi feito para alavancar. O homem foi feito para cultivar o melhor onde não tem. Aonde é que estão esses homens nos dias de hoje? Aonde é que estão esses homens que chegam para o secretário de cultura do estado e falam: meu amigo, você não está sozinho, eu estou com você, a nossa igreja, lá tem homens de verdade, e se preciso for, nós vamos te proteger. Aonde é que estão os homens que eu vou ligar quando eu preciso ir na casa de um marido que bate numa mulher, e que vão ter coragem de ir lá comigo? Aonde estão? Aonde é que estão os homens que vão financiar a reforma do 4º andar, para que a gente tenha um ministério de adolescentes lá? Aonde estão?
Sabe, a Priscila está aqui tocando bateria no dia de hoje. Glória a Deus pela vida dela, mas isso aqui é uma vergonha para a gente, porque no culto de mulheres, a banda é completa de mulheres, mas no culto de homens, a gente não consegue completar. No culto de mulheres, enche a igreja inteira de mulheres, no culto de homens, vem meia dúzia. Cadê os homens? Aonde eles estão? Aonde eles estão? Porque R$20 é caro para eu ir na igreja na quinta-feira, no culto de homens, uma vez por mês. Você sai para jantar com a sua família, você deixa no mínimo R$200 na mesa. Se você for num McDonald's da vida e pagar para 4 pessoas, porque se você for no rodízio, é no mínimo R$600. Se você for bom em dar desculpa, você nunca vai ser bom em mais nada. Se você for bom em dar justificativas, você nunca vai ser bom em mais nada. Ou você levanta como homem, bate no peito e fala assim: o diabo não toca mais nos meus. Ou você entrega a sua família de vez e desiste de ser homem. Ou você escolhe viver uma vida consagrada ao Senhor e paga o preço da santidade. Ou você desiste de ser chamado de homem de Deus. Mas não fala que você é crente se você não vive como crente. Não fala que você é filho de Deus se você não vive como um filho de Deus. Filho de Deus é generoso. Filho de Deus cuida, protege, abençoa. Filho de Deus levanta. Filho de Deus abraça. Filho de Deus traz direção. Filho de Deus aponta o caminho. Filho de Deus não pensa só em si, ele pensa nos outros. E Deus está nos chamando para um tempo novo em Belo Horizonte. Essa cidade é conhecida mundialmente como a cidade do avivamento, por causa de homens que na década de 60 colocaram o seu joelho no chão e clamaram a Deus, abriram mão dos prazeres carnais e buscaram ao Senhor e colocaram Deus como centro. Por causa desses homens, eu e você desfrutamos até os anos 2000 de uma cidade pacificada. Não tinha carnaval, não tinha bagunça, não tinha violência em BH. Mas olha hoje, a nossa cidade está entregue ao mal, porque existe uma guerra de tronos. Márcio Valadão se aposentou, um gigante no mundo espiritual. Arlécio se aposentou, um gigante no mundo espiritual. E não está sendo levantada uma outra geração, porque a gente está distraído com um copo de cerveja na mão, com uma taça de vinho. A gente está distraído com videogame, a gente está distraído com Netflix. Nós estamos distraídos no sofá. Cadê os homens de verdade? Cadê os homens que quando chegam no ambiente as pessoas até mudam de postura, porque tem homem naquele lugar? Eu imagino aquele gigante olhando para o exército de Israel, falando: tem homem aí? E todo mundo abaixando a cabeça, até que Davi fala: tem homem aqui sim. Você vem contra mim com essa espada, eu vou com você no nome do Senhor dos Exércitos. Tem homem aqui sim. Não importa o quanto o diabo se levantou contra você, você tem que falar: tem homem aqui, e eu vou lutar contra você no nome de Jesus, e eu vou te derrotar. Mas você não vai ganhar o coração da minha esposa, você não vai ganhar o coração dos meus filhos. Eu vou pagar o preço que for, eu vou lutar o quanto for necessário, mas a minha geração não vai ser uma geração entregue ao álcool, não vai ser uma geração entregue à imoralidade, não vai ser uma geração entregue à promiscuidade. Não vai ser. Eu vou ser como Eucana, que mesmo não vindo de uma linhagem sacerdotal, potencializou a sua família a viver de maneira consagrada, e gerou um filho chamado Samuel, que não foi só mais um no reino de Deus, mas só foi o último juiz, aquele que ungiu Saul, destituiu Saul e ungiu Davi. Através de você, Deus pode gerar alguém que muda a história da nossa nação e do nosso país, mas depende da decisão que você toma hoje. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar. O testemunho do Marcos aqui só me mostrou uma coisa: não há impossíveis para Deus. Eu não sei se você entende a gravidade do que o Marcos tinha.
Eu não sei se você entende a complexidade, eu não sei se você conseguiu captar o que foi que Deus fez na vida desse homem, o que foi que Deus fez na vida do Renan com um tumor cerebral. Eu não sei, mas essas coisas me dizem: não há impossíveis para Deus. Ainda que hoje os meus filhos não estejam na presença dele, eu creio que isso é possível. Ainda que o meu marido esteja distante e perdido, ainda que a minha esposa esteja fria espiritualmente, eu sei que não há impossíveis para o meu Deus. Eu sei que Ele tudo pode, eu sei que Ele quer, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Por isso, no que depender de mim, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou lutar, eu vou pagar o preço que for, mas eu não vou ficar assistindo o diabo tocar na minha casa. Eu quero orar nessa noite por homens que não vêm de uma linhagem sacerdotal, que não vêm de uma linhagem profética. Eu quero orar por homens que são improváveis. Eu quero orar por homens que as pessoas disseram: você não vai dar em nada. Eu quero orar por homens que o mundo desacreditou. Eu quero orar por homens que as pessoas deram risada. Mas eu quero orar por homens que nessa noite tomam a decisão de viver uma vida consagrada a Deus, de abrir mão dos pecados, de abrir mão dos prazeres da carne, de abrir mão de coisas que nem pecados são, mas não fazem sentido para quem tem uma vida consagrada a Deus. E se você é uma dessas pessoas, eu quero convidar você a vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu fico feliz de ver aqui na frente o Davi, o Natan, o Noah ajoelhados. Eu fico feliz de ver homens de meia idade, jovens, terceira idade ajoelhados aqui na frente, porque não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Deus pode usar você como criança, mas Deus pode usar você também idoso. Não há limites para o que o Senhor quer fazer. Deus está à procura de homens que são fiéis. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Se você é fiel em resolver poucos problemas, então eu vou te dar muitos problemas para você resolver. Se você é fiel em liderar poucas pessoas, eu aumento a sua influência para você liderar sobre muitas. Deus está à procura de homens que Ele pode contar, homens que não vão fugir da batalha, homens que não vão recuar, mas homens que vão avançar, porque entendem: a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Esse não é o tempo da igreja recuar, esse é o tempo da igreja avançar. Ei, Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar e desce com a nuvem de glória sobre as nossas vidas, e abra os nossos olhos espirituais, feche os nossos olhos carnais. Nós precisamos ver o Senhor agindo nessa cidade, Pai. Nós precisamos ver os teus anjos guerreando e vencendo e nos dando autoridade. Nós precisamos, ó Deus, ó Pai, eu peço ao Senhor que o teu Santo Espírito Santo nos ajude nesse processo da santificação. Jesus orou por nós dizendo: Pai, santifica-os na tua palavra, santifica-os na tua verdade. E Deus, da mesma forma que Jesus orou, eu também oro nessa noite: nos santifica enquanto homens do Senhor, Pai, de toda a imoralidade sexual, de todo pensamento impuro, Pai. Santifica o nosso coração dos pensamentos, dos desejos que não pertencem, que não vêm do Senhor. Santifique as nossas mãos de tudo de errado que nós já fizemos com ela. Santifique, Deus, os nossos ouvidos, ó Pai. Nos lava, nos purifica, nos quebranta. Nós estamos aqui prostrados diante do Senhor para nos arrependermos, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel para perdoar todo aquele que se arrepende. A tua palavra diz que o Senhor decide lançar no mar do esquecimento aquilo que nós fizemos no passado. Por isso, liberta os homens da culpa, liberta os homens da vergonha,
Liberta esses homens, ó Pai, daquilo que aprisionou, daquilo que tem servido como âncora e que não deixam eles avançarem. Dá autoridade para esses homens liderarem as suas famílias, mas não na opressão, e sim no servir e no amar. Ó Deus, dá autoridade para eles nas suas empresas, nas suas faculdades, nos seus ambientes de trabalho. Levanta esses homens como homens consagrados. Todos nós nessa noite somos improváveis. Todos nós somos improváveis. O teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós nem merecíamos estar aqui, mas o Senhor nos chamou pelo nome, assim como o Senhor chamou Samuel, o Senhor nos chamou pelo nome, e nós estamos aqui dizendo: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o que o Senhor quiser fazer, eu estou à sua disposição, eu estou disponível para o Senhor. Eu peço, Deus, que desses homens aqui o Senhor possa levantar líderes dessa nação. Eu peço que o Senhor venha levantar homens aqui para receber milhões e bilhões, para que o reino de Deus possa se expandir. Eu peço ao Senhor que levante homens aqui para ser pai de multidões, para ser pais e mães espirituais. Eu peço ao Senhor que levante homens aqui como arco, no mundo onde todo mundo quer ser flecha. Eu peço ao Senhor que levante homens aqui para mudar histórias da sua família, Pai. Que uma nova história seja contada pela decisão que nós estamos tomando hoje. Essa é a nossa oração. Deus, eu já te agradeço pelos meus filhos, pelas minhas filhas. Eu já te agradeço pelos filhos e filhas que eles terão, pelos meus netos, bisnetos e a quarta geração. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua promessa, porque aquilo que o Senhor diz não falha. E o Senhor disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio que as tuas promessas vão se cumprir sobre as nossas vidas. Eu creio, Pai, e é por isso que eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. E toda a igreja diz...